Fala galera, beleza? É um curso aí que eu estou lecionando dentro da Federal Fluminense. Então vou inserir para vocês aí só uma pincelada de uma conjugação de coisas, né? Que são tanto a parte de métodos quantitativos quanto a parte também de econometria. A princípio a gente aprende lá em cálculo 3 ou cálculo 2 equações diferenciais. Então vou mostrar para vocês como que a gente relaciona as equações diferenciais com alguns conceitos de álgebra linear e depois como que a gente vai aplicar esses conceitos dentro da lógica de vetores autorregressivos. Então é super importante que vocês fiquem atentos à aula e qualquer dúvida aí deixem nos comentários que eu tento repassar a vocês. Então pessoal, dando aqui prosseguimento a essa aula aqui, vamos inserir aqui uma caixinha de texto só para a gente poder escrever algumas coisas. Então a gente vai discutir um pouco sobre equações diferenciais ordinárias. Na verdade vamos falar logo do sistema de segunda ordem. Pode ser homogêneo ou não homogênea, mas a gente vai trabalhar com as homogêneas. E eu vou relacionar esse sistema com vetores autorregressivos. Deixa eu só... Então vamos lá, vamos manter aqui a discussão. Primeiro passo, equações diferenciais segunda ordem homogênea. Para quem nunca viu, geralmente equações diferenciais são apresentadas da seguinte forma. Opa. O que está vendo aqui? Será que o quê? Pronto. Geralmente o padrão delas são assim, né? Y dois pontos, a gente sabe que geralmente é uma função de t, mas, sei lá, bota um parâmetro a, y ponto de t, mais b igual a zero. Professor, por que você não colocou aqui um parâmetro aqui na frente, sendo que a gente vai discutir apenas as equações lineares? Bom, meu jovem, se eu coloco um parâmetro aqui, a gente obviamente sabe que a gente pode dividir. Vou até fazer uma coisa legal aqui, que é o seguinte. Hoje em dia ele permite com que eu selecione tudo. Opa, o que está vendo aqui? Selecione tudo. Beleza. E faço o seguinte, vou só testar. Tintas e expressões matemáticas. Não foi possível. Acho que provavelmente foi por causa dessa seta. Bom, infelizmente não rolou. Mas é o seguinte. Como que a gente resolve isso, né? A princípio, todo mundo lembra daquele método, né, de achar autovalores a partir da equação característica associada a y, quando você faz y igual a E lambda t. E aí, y ponto seria lambda E lambda t, e y dois pontos, y ao quadrado é lambda t. Substituindo, ficaria, obviamente, a lambda t em evidência. Aqui ficaria lambda ao quadrado mais a lambda mais b igual a zero. Então isso aqui é associado, a gente geralmente chama de equação característica ou polinômio característico. Tá? Porém, a gente consegue chegar a esse resultado, que ele é super importante na álgebra linear também, na discussão de autovalores e autovetores, a partir de uma outra configuração. A gente vai transformar uma equação diferencial de segunda ordem um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. A gente sempre vai poder reduzir esse sistema para a ordem que a gente queira com base no adicionamento de mais variáveis. Isso é importante porque todos os softwares de computação, cálculos diferenciais e tudo mais funcionam dessa lógica. Então você vai fazer x1 igual a y e x2 igual a y ponto t. Assim sendo, se x1 é igual a y e x2 é igual a... esqueci aqui do y t também. Se x1 é igual a y, x2 é igual a y t, sem diferenciar a gente sabe que x ponto 1 é igual a x2. Se a gente diferencia x2 vai ser igual a y2 ponto t, que é igual a menos a y ponto t menos b yt. Só que a gente já sabe quem são esses caras. Esse aqui é o meu x2 e esse aqui é o meu x1.
Então você fez uma coisa que, se eu não ensino, dificilmente você tiraria da cartola, que é transformar esse sistema x.1, x.2 num sistema linear de apenas uma ordem de diferenciação. Então aqui vai 0, vai 1, menos a menos b, x, tá certo? Esse sistema aqui quer dizer x1 e x2, tá? Que a gente está trazendo o diferencial desse sistema para cá. Para solucionar esse sistema, a gente vai usar a mesma lógica, a gente vai usar a lógica de que assim a gente vai transformar esse sistema aqui num sistema de, essa equação de segunda ordem homogênea num sistema com duas variáveis, mas de primeira ordem. Significa que as duas variáveis no máximo vão apresentar uma diferencial apenas. Então a gente vai trabalhar com x1 e x2, vai chegar a um sistema a vezes x, onde a é 2 por 2, isso aqui vai ser o vetor x ponto. Simplesmente assim, transformando então um sistema que era de uma equação diferencial de segunda ordem, num sistema de equação de diferenciais de primeira ordem com duas variáveis. Para fazer isso, primeira coisa, eu vou falar que x1 é igual a y e x2 é igual a y ponto. Assim, eu consigo chegar a esse resultado de forma mais simples possível quando eu for fazer a diferenciação. x.1 é igual a y ponto, que é igual a x2. x.2, deixa eu ver se o ponto está bem claro, é igual a y2 pontos. Passando esses caras para cá, vai ficar menos a y ponto, menos b, y. Quem é y ponto, você já sabe que é x2, e quem é y, você já sabe que é x1. Assim você escreve ou reescreve o sistema x.1, x.2 igual a 0 e 1 menos a e b vezes x1 e x2. Acho que eu troquei a ordem aqui, né? Não é menos a e b, é menos b e menos a. Tá certo? E aí, o que acontece? Esse sistema aqui, ele tem solução. Qual é a solução dele, professor? A gente precisa entender um pouco de como se comporta, né, as matrizes de forma dinâmica, né? Ou seja, como que a gente poderia dar uma cara dinâmica para esse sistema. Então a gente pode dizer que esse sistema na forma reduzida x.t é igual a xt, a gente pode dar uma cara para essa solução. xt pode ser simplesmente, sei lá, um chute, um lambda p de lambda t. Uma coisa bem simples, né? Uma coisa, desculpa, sem esse lambda na frente aqui. E aí, quando eu for fazer a diferenciação, por isso que eu coloquei o lambda, né? Simplesmente vai ficar lambda p de lambda t. Então, eu estou dizendo que p provavelmente tem que ser um vetor para se igualar a isso, né? E lambda também tem que ser um vetor, né? Para poder manter as duas, porque se eu, ou um escalar, mas para manter a consistência, esse lambda também tem que ser um vetor, né? Então, quando eu for fazer esse cálculo aqui, eu simplesmente estou dizendo que x ponto, né, lambda p é a lambda t, é igual a vezes p lambda t. Essa simplificação aqui é possível, portanto, você chega à equação dos autovalores e autovetores simplesmente fazendo AP menos lambda P igual a zero, coloque em evidência o P, como lambda é um escalar fica a identidade, igual a zero. Isso aqui é um autovalor, isso aqui é um autovetor. Então, lambdas serão os autovalores associados, como o sistema 2×2, se for linearmente independente, vai ter dois autovalores associados, associado a dois autovetores, tá? E aí a pergunta é, como que eu chego nesses resultados? Bom, você não tem essa matriz aqui. Para você chegar a esse resultado, o que você vai querer? Vai pegar essa matriz aqui, vocês têm que lembrar ela, A1B menos A, vou até copiar ela. E quando eu passar aqui para o próximo slide, eu tenho que saber que essa matriz aqui,
ela que é a minha matriz A, ela vai ficar A menos lambda identidade vezes P igual a zero. Portanto, para que esse sistema homogêneo tenha solução, eu preciso que esse determinante aqui seja igual a zero. Para que esse determinante seja igual a zero, eu vou calcular uma equação para lambda 1 e uma equação para lambda, a mesma equação para lambda 1 e lambda 2, com base nos polinômios gerados desse determinante. Como é um determinante 2 por 2, vai gerar uma equação de segundo grau. Então vai ficar menos lambda 1 menos b menos a menos lambda. Calculando o determinante disso aqui, vai ficar lambda a mais lambda ao quadrado mais b igual a zero, ou seja, lambda ao quadrado mais a lambda mais b é igual a zero. Onde que você viu essa equação mesmo? Exatamente essa equação característica aqui. E aí, quando você resolve ela, você vai encontrar pelo método de Bhaskara, né? Menos b, como eu tinha trocado aqui, então vai ficar menos a, mais ou menos raiz de delta, né? Que é a ao quadrado, menos 4b sobre 2. Então, você vai encontrar dois autovalores associados e quando você achar, esse aqui é o lambda 1, esse aqui é o delta. Então, lambda 1 e lambda 2, dependendo se é mais ou menos. Então, toda vez que você fizer A menos lambda 1 vezes identidade vezes P igual a zero, a solução que emergir daqui vai ser seu autovalor associado, o autovetor associado ao autovalor. Quando você fizer A menos lambda 2 I vezes P igual a zero, você vai chegar ao seu autovetor associado ao segundo autovalor. E aí a solução do seu sistema basicamente vai ser x1 e x2, substituindo naquela fórmula que você tinha colocado aqui, né? A vezes xt, não é, desculpa, a sua solução não era lambda p, é a lambda t, então vai ficar, p é a lambda t, então vai ficar primeiro autovetor p1, 1, p2, 1, segundo autovetor p2, 1, p2, 2, vezes, aí sim, agora o que você vai ter? Você vai ter uma exponencial de lambda 1t e de lambda 2t. Quando você fizer essa multiplicação aqui, você vai chegar ao seu resultado. Lembrando que você, como está calculando autovetores de soluções homogêneas, eles têm sempre uma base. Então você pode chamar de C1 e C2, que vai gerar, obviamente, a composição de C1 vai ser igual vezes P1 mais P2, né? P1, 1 mais P1, 2 vezes E de lambda 1t, mais C2, P2, 1 mais P2, 2, P1, 2, P2, 2, P1, 2, P2, 2 vezes E de lambda 2t. Simples assim, por isso que você sempre vai chegar àqueles resultados ali fazendo a composição dos autovalores e autovetores. Então é um método assim mais simples, né, para você tentar calcular. Às vezes você já decora esse método de forma bem direta, mas aí é interessante quando você aplica esse método, por exemplo, não a equações diferenciais de segunda ordem, mas por exemplo a vetores autorregressivos, ou seja, você quer resolver um sistema de um VAR, onde você sabe que um VAR geralmente está associado a equações em diferenças. Então, geralmente associado a um modelo, por exemplo, R2, você pode transformar ele num VAR. Como? Bastante simples. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai fazer x1t igual a yt menos 1, x2t igual a yt. Então, trazendo um período, né, só para a gente ver como é que ficaria, a gente teria x1t. Não, a gente já sabe que x1t menos 1. Opa!
Então a gente já sabe que x1t é igual a x2t menos 1 e x2t é igual a φ1 yt menos 1 mais φ2 yt menos 2 mais et. Com isso, quem é yt menos 1, você já sabe, x1t. Quem é, ou, como a gente não pode botar todo o mesmo período, deixa eu corrigir isso aqui. Yt menos 1 vai ser x2t menos 1 e yt menos 2 vai ser x1t menos 1. Assim, se você reescreve essa equação aqui por esse sistema, você está carregando a mesma informação. x1t, x2t igual a 0, como eu estou fazendo x2t menos 1, então 0 e 1. Aqui embaixo, φ1 x2t menos 1, né? E x1t menos 1. Então é φ2 mais φ1 vezes quem? yt menos 1 e yt menos 2, né? Então, ou seja, x1t menos 1, x2t menos 1 mais 0 e et. Com isso, galera, você já consegue definir também se esse sistema vai ser estável. Ele vai ser estável se os autovalores associados a ele serão todos menores em módulo do que 1. Isso garante a estabilidade do sistema, né? E aí você só precisa calcular os autovalores associados a essa matriz aqui. Como é 2 por 2, a equação característica fica φ² mais traço da matriz menos determinante dela igual a 0. Se você não duvida, faz a conta, mas rapidamente, jogando isso aqui para cima, vai ficar φ² mais traço φ1 lambda menos determinante, que é menos φ2 igual a 0. Então, se você quer calcular, de repente, se um sistema é estável, uma equação diferencial, equações em diferenças, um modelo AR2, AR3, um ARIMA, 1, 2, 5, ou seja, em diferenças e diferenças, com raiz unitária e tudo mais, é estável ou não, só você calcular os autovalores associados à equação característica da matriz que você está analisando, né? Que você reduziu a ordem dela. Então é bem simples essa conta aqui e é mais fácil do que você ficar fazendo análise com base em inversão aí de polinômios. É mais fácil você olhar para a coisa matricial, principalmente quando a ordem aumenta. Então, galera, encerrando aqui a nossa questão, é uma aulinha rápida, né? Quero agradecer vocês aí, agradeço a paciência, deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!